Mostrei um vídeo recentemente aqui no canal que a gente demoliu 2 paredes estruturais de um apartamento. E é assim, na base da loucura? Claro que não. Uma equipe multidisciplinar, reforço estrutural, entra viga pela janela. Foi toda uma confusão. Se você não viu esse vídeo, ele tá aqui no card e ele tá na descrição. Mas você não vai sair agora, você deixa para ver no final do vídeo. Por quê? Este apartamento tem paredes estruturais. A gente precisa fazer tomadas novas. O projeto exige tomadas novas. E como é que a gente faz tomadas novas em prédios que têm paredes estruturais? Se você não viu o vídeo ainda do reforço estrutural e tá aqui um pouco achando que eu sou a pessoa mais louca que você já viu na vida porque demoliu paredes estruturais, teve todo um trabalho de reforço, a gente precisou fazer uma viga de sustentação no lugar em que estava a parede, que era a parede estrutural. E aí eu te pergunto, quebrar a parede, demolir a parede inteira, pode? Pode, com as observações que eu mostrei no vídeo anterior. E rasgar a parede para passar uma tomadinha? É só uma tomadinha, pode? De jeito nenhum, meu anjo. Não faça isso. E Miriam não está aprovando essa sua vontade de dar rasgadinha na parede. Qualquer coisa que a gente vai fazer num prédio que tem paredes estruturais, se a gente quer abrir qualquer detalhe, a gente precisa reforçar. Então, por exemplo, nesse apartamento, os nichos que a gente tinha nos banheiros precisaram ser feitos em paredes, em enchimentos de drywall. E não em rasgos na parede. Porque qualquer buraquinho que eu vou fazer, eu tenho que ter um pilar de 15 centímetros, uma viguinha metálica, para a gente conseguir fazer esse reforço. Então, não faz sentido. Até a pessoa já chegou em Belo Horizonte, eu tô ouvindo ainda. Então, não faz sentido a gente fazer um reforço estrutural por causa de um nicho, não faz sentido a gente fazer um reforço estrutural por causa de uma tomada, certo? Então, rasgar a parede não pode. Você realmente vai colocar em risco o cálculo que foi feito. Bom, na verdade, o cálculo não fica em risco, o cálculo continua lá. Você vai colocar. O povo tá com fome aqui perto de casa hoje. Tá com fome e com preguiça de cozinhar, que puta que pariu. Você vai colocar em risco a resistência da parede que sustenta o seu prédio. Então, não pode rasgar a parede, tá? Nem verticalmente, nem horizontalmente, beleza? Então, quais são as soluções que a gente pode usar? E aí eu vou te mostrar exatamente o que a gente fez, tá? Primeira coisa, temos um projeto completo e muita marcenaria envolvida. A Licinha vai colocar para você aí à medida que eu for mostrando. Então, a primeira solução que a gente tem é: vamos passar as tubulações por fora da parede. Sim. E aí a gente pode passar ela, inclusive, com um conduíte e deixar ela bem aparente, porque ela vai ser embutida na marcenaria. Então, num primeiro momento, a gente vai ficar vendo essa coisa lindíssima aí, ó, com o conduítezinho e os fios passando. Não é para deixar fio solto não, viu? Lugar de fio é dentro do conduíte. Não ter esse negócio de deixar fio solto, ok? Tá bom? Então tá. A gente vai deixar assim lindamente, porque vai vir uma cabeceira, vai vir um painel de TV. Então a gente consegue passar por fora e colocar a marcenaria para tampar essa instalação. Assim a gente vai ter os pontos de energia onde a gente quer que o projeto, que faz sentido para o projeto, que faz sentido para a nossa cliente, para que ela tenha conforto na casa dela, para não ter que sair, meu Deus, onde é que eu vou ligar esse celular agora? Entendeu? E não é só isso, né? Porque o celular é uma coisa um pouquinho mais simples, mas a gente precisa ligar, por exemplo, uma arandela, que faz parte da iluminação. A gente precisa de pontos de energia no ateliê de papelaria dela. A propósito, tem vídeo aqui no canal mostrando as 3 versões desse ateliê até o momento em que a cliente aprovou o projeto. Sim, é este mesmo apartamento. Veja aí as coisas se encaixando na sua vida. E aí a gente precisa de espaços tomadas para os equipamentos específicos de papelaria. Por exemplo, uma silhuete, que é uma maquininha que corta papel. Então a gente não pode ficar com a cliente carregando a silhuete dela embaixo do braço para ligar na tomada do banheiro, porque não tem tomada. Tem que ter tomada nos lugares específicos em que a gente precisa, os lugares específicos que a gente especificou no projeto. Deu para entender, né?
Você quer correr fácil essa parte? Eu aluguei mais do que precisava, era só coisa de dizer que a tomada tinha que estar lá mesmo. A outra solução que a gente usou neste apartamento, e ela foi fundamental, foi criar uma parede falsa. Então, se a gente tem uma parede que a gente só tem uma prateleirazinha ali, uma TV, como aí no quarto de hóspedes, e pintura, como é que a gente resolve? Aí a gente pensou e a melhor solução foi a gente criar uma paredinha falsa. Então, toda essa parede que você está vendo aí, ó, a Emilia bater o dedinho na parede só para provar que é gesso. A gente fez uma estrutura bem estreitinha, de 3,5 cm, para passar toda a instalação pela parede e fazer o fechamento com gesso. A mesma situação, a mesma solução a gente usou na cozinha, e aí foi mais importante ainda, porque além da parte das tomadas e instalação elétrica, a gente precisava passar as tubulações da pia, que a gente mudou tudo de lugar. Então a gente precisava de água e de esgoto em toda essa parede. Então o que a gente fez? Passamos tudo por fora e fechamos uma paredinha de drywall que resolveu o nosso problema. Todas as instalações estavam no local certo, a gente não perdeu muito nessa história. É muito melhor perder ali 7 centímetros, 8 centímetros de largura no nosso ambiente do que a gente ficar inventando soluções mirabolantes, passando a coisa por fora ou não tendo como ligar o micro-ondas, por exemplo, ou a lava-louça. Não tem como. Então, a ideia é que se a gente, em locais que a gente tem possibilidade, a gente faz essa parede falsa e resolve esse problema. Seria o caso de fazer uma fita elétrica? A Alicinha tá fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que tem 3 pessoas aí, pelo menos você também, e você aí que estava escondido, ó, já querendo escrever eletrofita, Emira, resolve! Ah, que gracinha, Alice, o pessoal tá agradecendo a sua pergunta, viu, que eu senti aqui na telepatia. É o seguinte, eletrofita resolve? Resolve. Mas a gente tem que usar a eletrofita em situações com muita consciência, em situações muito específicas que tenham pouca carga energética para aquela situação. Então é para a gente acender uma arandela, é para a gente acender um equipamento que exige pouquíssima energia. Por quê? Que tem pouca potência, para que a gente tenha pouca carga, pouca energia passando naquela fita. Eletrofitas não são aprovadas pelo Inmetro. Então, ela é uma solução que tem que ser feita assim, em último caso, balancei tudo. Então, você só vai usar a fita em situações específicas que você tem uma justificativa para isso. Explico. Por exemplo, eu fui uma vez fazer uma reforminha rápida na sala da minha avó. E a gente não queria fazer obra, não queria quebradeira, e a gente queria uma solução rápida que a gente pudesse colocar uma nova arandela e a gente pudesse subir o ponto da TV dela de 30 centímetros para 1,20 m. A gente usou eletrofita. Por quê? A TV dela é LED, então o gasto energético é pouco e a arandela também é uma coisinha muito simples. Resolvemos bem, em 2 dias a parede estava como nova. Então nesse caso a gente usa eletrofita. Quando a gente está fazendo obra, quando o Estúdio M4 está fazendo obra para um cliente, numa coisa mais ampla, com mais intervenções e tal, eu procuro não usar essa solução. Dá para usar, presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Dá para usar plastichumbo. O que é o plastichumbo? Já tem 3 pessoas também aí se tremendo agora com que eu estou falando isso. Plastichumbo é um fio encapado. Esse fio, ele fica fixo na parede. Ele não está dentro de um conduíte. Se você tiver qualquer problema com esse fio, você tem que tirar o fio inteiro e aí você tem que fazer uma obra para poder descobrir onde é que deu algum tipo de problema. O plastichumbo é mais seguro que a eletrofita, tá? Mas é muito menos seguro do que um fio dentro de um conduíte. Então, se você tem paredes estruturais, mas você tem uma boa camada de reboco, ou seja, uma massa, tipo a massa de acabamento, ela tá grossinha, você pode tentar passar o plastichumbo na parede. Mas isso, são situações muito específicas que isso se pode fazer. A gente usa mais essa solução no teto. Quando a gente tem laje, não quer passar forro, no geral a gente tem gesso cola, que dá acabamento na laje. Gesso cola vai ter aí 1 centímetro, 1,5 cm de espessura. E aí sim, fica tranquilo da gente passar um plastichumbo.
Tranquila sim, porque você sabe que você não está rasgando a estrutura. Mas o plástico sempre vai ter um probleminha, que é o fato de ser um material que está fixo na laje e que se ele der qualquer problema, você vai ter dificuldade, inclusive, de identificar que esse problema foi ali do plástico-chumbo. Isso pode causar curto-circuito, pode ser super problemático. Então, essa é a última opção das opções que eu estou te dando hoje. Ficou claro? Com certeza vai ter gente me xingando nos comentários. Não precisa xingar, meu bem. Viu? Tem outras 2 opções melhores que eu dei antes. Usa as outras 2 opções, tá? Então é assim que a gente faz instalação, novas instalações em projetos com paredes estruturais, em reformas com projetos não, reforma com a parede estrutural do apartamento da reforma do projeto. Então tá bom. Então por hoje é só, até a próxima. Ou seja, você entendeu? Alguma coisa nisso aí ficou claro. Combinado? Você tem eu te dei 3 opções. Use as 2 primeiras. Que elas são bem melhores, mais seguras e vão deixar você tranquilo e tudo funcionando direitinho no seu apartamento. É claro que eu vou mostrar mais coisa dessa obra que está em andamento e o que você quiser ver, você já coloca aqui nos comentários para mim. Por hoje é só. Ai, peraí, antes do por hoje é só. Que eu tenho certeza que as pessoas viram que tem ar-condicionado. E eu falei que não podia rasgar, mas o ar-condicionado foi um furo. Aí o povo tá assim, esse Mira é uma pessoa incoerente, que o pessoal tá falando, Alice. Mas eu vou te explicar. O que acontece? Ao contrário de rasgar a parede, em que você tira resistência linearmente, quando a gente faz um furo na estrutura, a gente tem muito menos área comprometida. Então, o furo para a passagem do ar-condicionado pode ser feito com a aprovação do nosso engenheiro. Ninguém fez isso na doida. O engenheiro avaliou a posição, tarará, e fez a aprovação desse furo para a passagem do ar-condicionado. Então, o que a gente fez? Atravessamos as paredes que eram extremamente necessárias para a passagem da tubulação, levamos tudo isso pelo forro do corredor e dos 2 banheiros para a fachada, que é onde vai ficar a condensadora, atravessamos por cima do closet da cliente, isso vai ficar escondido pelo sócolo do armário, e isso vai pelo cobogó lá para a fachada e é lá que vai ficar a condensadora. Então a gente conseguiu resolver dessa forma. Os drenos, você já está se perguntando, e Mira, você e o dreno do ar-condicionado, como você resolveu? Mesma coisa. A gente atravessou o máximo que a gente atravessou atrás da parede falsa do primeiro quarto, aquele quarto de hóspedes que eu te falei, e no quarto da suíte a gente atravessou e desceu pela parede falsa do banheiro que a gente fez para fazer o nicho. Então tá indo tudo pro ralinho do banheiro. Beleza? Não se esqueça, sempre que você for trabalhar em um projeto ou em reforma com paredes estruturais, você precisa ter um profissional habilitado que saiba o que está fazendo. Isso é sério, isso é grave. Pode ser feito? Pode. Você pode ter o seu sonho realizado com projeto e ampliações, integrações em projetos e apartamentos com paredes estruturais? Sim. Mas isso tudo tem que ser feito, inclusive com uma equipe multidisciplinar, que foi o que a gente fez. Combinado? Então dá um likezinho pra mim se você gostou desse vídeo, trouxe aquela informação que você sempre quis saber, então dá um like pra mim, ajuda demais a gente, e é de graça, você não paga nem R$1, você só gasta um pouquinho de dedo, que nem é tanta coisa assim, vai. Você tá aí jogando videogame e tá gastando mais dedo do que dando um like pra mim. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Alice nem viu, eu dei um zoom lá. Fui eu. Um zoom físico, uma louca. É. Uma louca. Posso? Ou não? Deve ter ficado estouradíssimo. Mas tá ótimo, é um pouco esculhamba. Agora espera, deixa ele focar. Tá focado? Tá focado. Já me focou, você no pé? Tá focadinho. Ele não desfoca, não. Vai, desliga aí o seu som.